Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao primeiro Mercoscast do ano, primeiro de muitos de 2022. E hoje nós vamos falar sobre a expectativa de 2022. O que esperar de 2022? Quais são as tendências do ano aí tanto para a representação quanto para as indústrias distribuidoras? Começa agora Mercoscast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. E hoje quem está aqui comigo é a nossa bancada de sempre. Então, Afonso, representante comercial há mais de 30 anos, aí à frente da Musical Plus, seja muito bem-vindo, Afonso. Obrigado, Celso. Vamos falar aí o que nos espera nesse ano, né? Isso aí. E também, Marcelo Caetano, gestor da Venda Mais, conselheiro comercial, autor de diversos livros de vendas. Marcelo, vem aí, fala aí pra gente. Como é que tá, Celso? Tudo bem? Prazer estar aqui com você, começando o ano com você, com o Afonso. É um ano super desafiador, né? Mas eu sempre falo que na dúvida, jogue na segurança. E é sobre isso que eu vou falar bastante nesse episódio de hoje. Prazer estar aqui com vocês. Legal. E pessoal, obrigado por estar acompanhando a gente aqui. Queria te pedir antes de começar o programa, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Também curta esse vídeo, compartilhe depois de assisti-lo com toda a sua rede de contatos, tá bom? Bom, então, começando ali falando um pouco do que esperar nesse ano, né? 2021, 2020 foi, vamos dizer assim, diferente. E quais são as expectativas de vocês para 2022? O que vocês estão esperando que aconteça ao longo desse ano? Olha, Celso, a gente tem tido anos diferentes há muitos anos, né? Eu acho que o gestor brasileiro, o representante brasileiro não tem sossego nunca. Eu sempre falo que a gente tem que trabalhar, eu vejo sempre que a gente precisa trabalhar com redundância. Eu falei isso ano passado e eu continuo falando isso esse ano. Eu acho que a gente precisa, na dúvida, programar um esforço maior para conseguir obter resultado nas empresas. Tenho falado muito isso com todo mundo que eu converso, né? Então, assim, tem que ter um plano de e se o mercado realmente ficar muito crítico esse ano, né? Então, por exemplo, tem clientes nossos que a gente fez o orçamento, né? E tem um orçamento lá de geração de lead, né? A gente tem um orçamento de geração de lead dentro do ambiente tradicional e tem uma geração de leads dentro do ambiente mais conturbado, que assim, eu preciso aumentar o meu investimento em ads, em um monte de canais para gerar mais leads e para trazer mais clientes para a minha organização. Mesma coisa com força de vendas, né? Eu tenho lá X vendedores, eu posso capacitar esses vendedores? Posso e devo e preciso capacitar os meus vendedores, mas eu posso precisar de mais vendedores para conseguir fazer o mesmo resultado. Então eu tenho que ter isso orçado dentro de um cenário pessimista. Eu sempre prefiro orçar o cenário pessimista e encontrar o cenário um pouco melhor do que orçar um cenário otimista e encontrar um cenário pessimista. A gente sempre fala que você não pode prever como o mercado vai agir, mas você pode prever como você vai reagir. E a gente tem que trabalhar sempre com essa percepção. Representante comercial, para mim, mesma coisa. O representante precisa olhar e falar assim, legal, cara, com a minha carteira de clientes eu consigo fazer esse resultado, mas e se o mercado realmente travar? Eu preciso de mais clientes. Para eu ter mais clientes na minha carteira, eu consigo fazer isso sozinho? Não consigo fazer isso sozinho? O que eu preciso fazer? Então eu vou montar uma estrutura para fazer mais do que eu preciso fazer, porque é sempre melhor você ter a segurança da abundância do que você trabalhar com a escassez sem que você tenha um plano B. Então tem que ter esse plano B do mercado um pouco mais restritivo, porque de verdade a gente não sabe como o mercado vai se comportar nesse ano, é um ano eleitoral, a inflação dá até alguns sinais de que ela está acalmando, mas enfim, a gente vive aí num ambiente de juros altos, então a gente tem que tomar muito cuidado. Na dúvida, prepare um esforço maior, orce um esforço maior, porque não é só meta de crescimento, é orçar o crescimento. O que eu preciso investir para conseguir crescer? Eu acho que esse é o jogo. E tem que orçar o investimento do mercado mais travado. Se o mercado acelerar, ótimo, você está preparado para um cenário melhor. Se o mercado realmente ficar muito difícil, aí você precisa ter isso orçado na sua estrutura. Basicamente, a gente trabalha pensando em não perder o que a gente conquistou, né, em cima de cliente grande, mas tem que trabalhar exatamente na capilaridade, né? Porque se a gente não pode contar com esse cliente nos mesmos volumes sempre, né? A gente como representante tem uma coisa, Celso Caetano, que
nesses 2 anos, o que está acontecendo? Tem indústrias da gente que falam, não, nós temos que nos basear agora em 2022 pelo que foi 2019, 2018, 2020, 2021. Nós temos que tirar do nosso estudo de como atuar, porque aconteceu isso e aquilo. Não consegue, por exemplo, faltou mercadoria ou vendemos demais, então o cara se baseia lá por 2019, tira a pandemia da sua análise, né? E alguns já falam que não. Nós conseguimos crescer na pandemia, agora o patamar é daqui para frente. Então, para a gente é uma coisa, eu tenho aí 8 indústrias que eu trabalho, 8 representadas, eu posso te dizer para você que é meio a meio aí. Tem gente que chega para mim e fala, não, é daqui para frente, amigo, você cresceu 40% aí na pandemia. O problema é essas conjunturas, né? Como é que nós vamos trabalhar 2022 inteiro, que eu acredito que o frete da China não vai baixar nos próximos meses. Não vai acontecer isso, tipo, março, abril, o frete já está mais barato. A demanda ainda está muito alta, então o preço não vai baixar. E talvez a escassez de produtos também não vai, para alguns, não vai se resolver em 6 meses. Então nós vamos ter um ano que cada uma da indústria vai ter que fazer a sua, como disse, a sua estratégia em cima do que vai acontecendo. Tem gente que está acelerando importar, mesmo com um container custando $14 mil. E tem gente que tirou o pé. Como é que nós vamos trabalhar isso, né? Então, eu já fiz uma reunião com a equipe, a gente vai fazer uma reunião novamente agora durante o mês de janeiro, já fizemos a primeira, vamos fazer mais uma, porque a gente está recebendo as informações agora do começo do ano das fábricas. O que está acontecendo? As fábricas estão sinalizando se a gente vai ter a quantidade de mercadoria para faturar o que faturou nos últimos 2 anos, ou vai faturar menos ou mais, ou é igual a 2019. Está uma salada. A verdade é que a gente está imaginando, o que eu sempre prezo pelo meu negócio é manter o que eu fiz no ano anterior, mas está difícil, né? As perspectivas são muito difíceis para a gente conseguir, em algumas indústrias, em alguns produtos, a demanda que a gente teve para cá. Eu acho que vai faltar as conjunturas do país, talvez vai faltar irrigação de grana mesmo na base da pirâmide, por mais que tenha o auxílio emergencial e tal, eu não sei, eu temo um pouco pelo consumo. Não sei o que o Caetano acha disso. Deixa eu entrar aqui. Eu quero falar bem na prática, né? A gente falou isso alguns episódios atrás e eu queria reforçar. Nós judiamos muito da nossa carteira de clientes nos últimos anos. Muito. E nós deixamos lacunas, seja por causa da indústria, seja por causa do cliente, mas foram deixadas lacunas. Então, assim, muita gente chegou em meta de faturamento e pouca gente chegou no qualitativo dessa meta. Isso significa, cheguei em meta de faturamento vendendo menos mix, mas vendendo um produto mais caro, porque o produto aumentou. Cheguei em meta de faturamento, mas vendi para menos clientes, porque não tinha produto para entregar para todos os clientes. Muita gente chegou em meta de faturamento esses anos, mas pouca gente fez o trabalho qualitativo, certo? Qualitativo é o quê? Mais mix, mais clientes, enfim, porque naturalmente você acaba tomando uma opção, né? Pô, se eu não tenho produto, eu não vou abrir cliente, se eu não tenho produto, eu não vou tentar vender mais mix, porque eu não tenho produto para composição de mix. Então, assim, todo mundo qualitativamente judiou das suas vendas. Então, o que eu tenho sugerido muito para os empresários, para os representantes comerciais, é que olhem esse qualitativo. Olhar esse qualitativo é muito doloroso, porque às vezes a gente se ilude durante o ano e fala assim, pô, foi legal, foi bacana, fez até uma comemoração no final do ano porque bateu na meta, mas você sabe que cometeu pecados dentro da sua estrutura. É a hora, em 2022, agora, de você olhar a sua carteira de clientes, de você olhar o seu mix e falar assim, cara,
onde eu não fiz de verdade, e mesmo chegando na meta. Porque é muito difícil fazer essa análise, porque ela é quase que você fala, meu Deus do céu, vários clientes nossos, por exemplo, a gente fez essa análise no final do ano passado, e ele olhou e falou, nossa, cara, foi um desastre, na verdade, meu ano. Porque eu bati meta de faturamento, mas, putz, eu tenho falado muito isso, eu destruí a minha estrutura comercial. E muita gente fez isso. Você que é representante, muitas vezes fez isso também. Eu não estou dizendo que o que o Afonso falou é verdade. Tem muita gente que não está conseguindo importar, tem uma série de conjunturas. Mas você tem que olhar para o seu jogo, para a sua parte do jogo e falar assim, como eu consigo fazer melhor? Né? E aí você deixa o problema na mão do outro. O problema é a gente tem que assumir essa nossa parte, né? Como indústria, como representante. O que eu posso fazer de melhor? Né? Porque fatores que você não controla, aí não tem jeito, né? É o que o Afonso falou. Aí você tá na mão do mercado, mas você tem fatores que você controla. Você tem que saber exatamente quais são e exatamente onde você tem que melhorar. Ótimo. Até complementando isso que o Caetano falou, né? Eu acho que 2020, 2021 foi um ano meio de sobrevivência e, cara, conseguir o faturamento é o que importa, vamos manter a coisa girando aqui, rodando. E agora, 2022, nesse ano você tem que se preocupar, talvez, nessas métricas que também refletem a saúde da tua empresa e não só o faturamento, né? Que o Caetano comentou. Mix de produto. Como que tá teu mix de produto? Vamos voltar a olhar para isso, porque se a gente ficar olhando só faturamento, a gente está deixando um risco gigante. Concentração de venda em clientes, né? Como que ficou? É natural a gente ver que em alguns segmentos as vendas se concentraram nos clientes web, né? Vamos deixar ainda concentrado em poucos ou vamos tentar aumentar essa positivação de clientes na minha carteira? E eu acho que isso para o representante, ele além de se preocupar com isso, ele tem que se preocupar na concentração das representadas dele. Então, talvez algumas representadas se destacaram por talvez não estarem passando por essa questão de mercado que o Afonso comentou, seja de frete da China ou de N outro mercado que foi menos impactado. É natural que uma representada tenha sido menos impactada que a outra. Mas agora, como que a gente vai fazer para começar a equilibrar isso de novo e começar a reverter esse jogo? Né? Então, acho que é um pouco isso. Afonso, você sentiu isso no teu dia a dia? O que mais pegou você no representante comercial na ponta? Assim? Qual desses pontos é o que você vai querer buscar atacar em 2022? Você pegou aí, vamos dizer, na ferida, porque na realidade o que me pegou aqui é exatamente faturamento alto e concentrado. Por produto, marca ou representada, e por cliente. Né? E ainda, a gente que faz a divisão de cliente, né? Por exemplo, cliente de web, né? Então, a minha regra do Pareto foi pro lixo, né? Eu tô passei a trabalhar esse ano, ampliamos a equipe na rua para regiões que a gente não atuava, carteira de cliente nova, para trazer uma capilaridade que eu perdi. Na realidade, eu sempre trabalho, eu sou um aficionado por positivação, que eu chamo aqui dentro, né? Que é a capilaridade. Porque isso salva qualquer um. O Caetano sempre disse isso, começou o programa dizendo isso, e eu defendo isso. Quando você tem uma capilaridade de 1/3 da sua carteira, dependendo da marca de produto, todo mês, você não vai ter problema de venda. Não vai ter. Né? E só que a minha, né, nesses 2 anos em algumas pastas, a gente foi naquela de abaixou a cabeça e vamos faturar. Só que isso chegou agora numa situação difícil, né? A gente está com uma concentração grande, né? E concentração de clientes também. Então, a nossa estratégia, independente do que a fábrica diz, o que mais me preocupa, sabe, é que muitas indústrias, Celso, ainda não nos alertaram sobre isso, entende? Nós é que vamos precisar, muitas vezes, nos alertar ou ser alertado pelo Caetano, que vai lá fazer uma consultoria, uma palestra, ou numa convenção de vendas que a gente vai se alertar para, você atendia X clientes, você atendeu nos últimos 2 anos Y. Isso é preocupante, né? A gente perdeu vitrine, a gente perdeu exposição de produto e o faturamento está lá em cima. Então, eu estou preocupado com isso, mas estou trabalhando para voltar aos níveis que eu tinha, assim, em 2018 e 2019, que a minha
a minha positivação estava dentro dos 80-20, que é secular isso, né? Tem que fazer. Mas é preocupante, eu tenho isso, e isso para mim está me deixando sem sono. Essa é a verdade. É complicado mesmo, eu entendo esse lado, e eu acho que o Caetano comentou assim, que eu acho que é bem importante sempre quando a gente vai fazer um planejamento e quando a gente vai pensar no ano e nas nossas ações também, o que está no nosso controle e o que está fora dele, né, Caetano? O Caetano falou assim, o frete da China, o dólar, cara, você não vai fazer nada para mudar isso, não tem o que você fazer para mudar isso, né? Agora, pensar na sua carteira de clientes, vamos aumentar aqui, vamos voltar a positivar nela como um todo, não vamos concentrar em poucos, vamos voltar a pensar em mix de produto, ou vamos pensar em uma outra estratégia de redundância, que nem o Caetano estava comentando, vamos aumentar a equipe de vendedor aqui, porque se vier alguma coisa, pelo menos eu seguro o resultado. E se não, eu vou bombar ainda mais e vou começar na frente de todo mundo. Acho que é um pouco isso, né, Caetano? Não, é isso mesmo, sabe? Porque, assim, o que eu mais ouço, né? Assim, a variante não sei o quê, se vier não sei o quê. Assim, a gente está sendo bombardeado por informação o dia inteiro. Se você pegar, o dia inteiro mudança de cenário, até porque tem um volume de informação. O metaverso, não sei o quê, sabe? Umas coisas muito loucas, assim, e a gente está parando de concentrar nos nossos pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. Quem sabe ameaças e oportunidades. Ameaças a gente está o tempo inteiro, porque a gente é bombardeado por ameaças o tempo inteiro. E às vezes esse bombardeio, estou falando do SWOT, né? Às vezes você é tão bombardeado por ameaças que você para de olhar os 3 outros fatores, né? Que são oportunidades, pontos fortes e pontos fracos. A gente precisa manter o olho nos pontos fortes e nos pontos fracos, porque senão as ameaças viram o todo. E se as ameaças viram todo, a gente tem um grande problema, né? O fator eu preciso olhar para os meus pontos fortes, fracos, que eu errei, que eu acertei, e quais são as oportunidades que eu tenho. As ameaças, deixa aí que a imprensa fala, que o mundo inteiro grita na sua cabeça as ameaças, certo? Mas você tem que olhar para o que você pode fazer de melhor. Eu acho que esse é o grande jogo, esse é o grande desafio. Um grande desafio para o representante comercial, para o empresário e hoje em dia para o ser humano, né? Porque tudo é uma desculpa para o cara não fazer, né? Mas e se? Meu, vai lá e faz o seu melhor. Se acontecer, aí você vai ter que reagir de outra maneira, você pode prever a sua reação. Mas não pode ficar só olhando para essas ameaças, senão a gente tem um problema muito sério. Exatamente. E se a gente for falar de tendências, assim, o que você acha você, Caetano, acha que são as principais tendências vamos estar aí, sei lá, talvez 3 tendências, que são as principais que a gente vai ver ao longo de 2022 agora, pensando nesse nosso mercado ali de indústrias, distribuidoras e representações comerciais? Eu vejo assim, na Black Friday do ano passado, a gente sentiu isso, né? A pandemia acelerou uma curva de adoção de tecnologia de uma maneira muito forte, mas com toda a aceleração de curva, ela tende a dar uma voltada para a média, né? E a gente viu isso no Black Friday do ano passado. O cliente está muito mais racional na tomada de decisão de compra dele, né? Não teve aquela coisa, Black Friday, o cara vai comprar porque é Black Friday. Não, o cara comprou o que ele precisava de verdade comprar. Eu acho que a gente está trabalhando com um consumidor muito mais racional e muito mais analítico. E a gente precisa entender esse consumidor mais analítico, precisa entender a lógica de tomada de decisão dele e ajudá-lo na tomada de decisão. Então, o que eu vejo é isso. Não tem mais espaço para você ir na empolgação. Você na empolgação, você quebra o seu cliente, você se quebra no processo. O processo está muito mais racional. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem estudado bastante é assim, a parte analítica do processo, a máquina vai fazer. Né? A máquina está fazendo já a parte analítica do processo. O problema é a atitude para pegar essa parte analítica e agir em cima da parte analítica. Eu tenho falado bastante sobre isso, né? Então você precisa agir sobre as informações. Agir sobre as informações é um fator humano. E esse fator humano a gente precisa trabalhar um pouco melhor. Como eu vou lá, olho as informações, a máquina analisa muitas vezes para mim, ou eu preciso analisar as informações e eu ajo em cima das informações. Eu acho que esse é um ponto super importante. E eu acho que o terceiro ponto, a gente está falando muito em metaverso, não dá para não falar. Você vai falar, Caetano, você está falando de metaverso, igual a gente falou em Second Life, essas porcaria, tudo que não deu nada certo. Mas, cara, uma hora dá certo. E a hora que der certo, você tem que saber o que está acontecendo. Eu, na dúvida, estou estudando esse negócio, porque, cara, daqui a pouco eu estou dando palestra numa outra dimensão e que vamos embora, e eu preciso saber o que está acontecendo.
Então a gente não pode ficar alheio a esse processo. A parte que, quanto mais tecnologia tem, mais o humano tem que ser humano. Eu falo isso já há muito tempo, né? Então, assim, quando o Afonso ou qualquer pessoa da equipe dele vai atender um cliente, ele tem que ler tudo o que o Mercos fala para ele, tem que entender tudo o que o sistema fala para ele, mas a hora que ele está na frente do cliente, ele tem que estar na frente do cliente. Ele tem que estar presente na frente do cliente. Então, a gente está vivendo o dualismo da alta tecnologia analítica e da alta humanização quando o ser humano está perto. Isso a gente, então assim, é metaverso, não é metaverso, é BI, não é BI, é inteligência artificial, não é. Essa parte aqui é a parte que você não controla, mas você usa a seu favor. A outra parte é o humano usando essa tecnologia a seu favor. Então a gente tem que entender isso, né? Tem um aliado aí do seu lado que é a tecnologia, não é seu inimigo. E você precisa usar a tecnologia para você performar melhor. Então, esse é o ser humano que usa a tecnologia para performar melhor e para vender melhor. E é a empresa que usa o fator humano para ser humano de verdade no atendimento do cliente. Eu acho que essa é uma grande tendência dos próximos anos, né? Ou você usa a inteligência ou ela vai acabar com você, né? É mais ou menos isso. Então, a gente precisa usar a tecnologia e a inteligência. Então, eu vejo que são esses no macro, assim, são esses cenários. O resto é tudo tendência, né? É metaverso, não é metaverso, é a inteligência artificial que já está aí tomando conta de tudo, mas eu preciso usar as ferramentas a meu favor. E eu não posso ignorar essas loucuras todas aí, porque uma hora elas chegam perto da gente e a gente precisa saber o que está acontecendo. Empresa, vendedor, representante comercial é um porta-voz de informação para o cliente. E a gente não pode ser um porta-voz sem informação. Eu vou dizer que se a gente não chegar no cliente com usar a informação na hora que chega com o cliente, não vale nada a informação, né? O Caetano sempre disse isso, e eu tenho buscado fazer isso. Eu acho que, como tendência vai para o representante comercial, eu vou dizer o que eu estou fazendo, vamos dizer, e esse ano vou intensificar, se a pandemia nos permitir, obviamente, né? É voltar a viajar. Voltar a viajar com assiduidade, né? Bem assíduo. A equipe toda, ampliando a equipe na rua. Só que essa equipe tem que chegar com informação lá dentro, né? A gente está treinando a equipe para que ela chegue com a informação na frente para o cliente, porque só chegar e falar o que você está precisando, nós não vamos conseguir vender. Eu acho que a gente tem recebido de algumas indústrias nossas, vamos se dizer, quase uma carteirada, uma exigência de que eu quero vocês na rua, né? Como tendência, eu tenho olhado para o gestor e para o representante comercial, e eu sempre tive um receio na minha vida como representante dessas viradas de ano, ou da troca de gestores e tal, ou do cara falar eu vou mudar. E aí, de um dia para a noite, você passa a não estar no planejamento do cara, né? Você como representante, né? Ou aquela sua região. Então, eu tenho muito receio disso, sempre trabalho comprometido com o resultado das indústrias para que isso não ocorra comigo. Mas indo para a tendência, eu acho que vai ter muita mudança nas indústrias. Esses 2 anos fizeram com que alguns representantes, eu estou falando aqui para representantes, se acomodassem de alguma forma. E eu tenho visto as convenções que a gente participou e reuniões, os gestores batendo demais em quem não estava no ponto de venda ou não começou no ano passado a viajar, né? Então isso, eu peguei a cartilha, página 1, estrada, viagem, o que o cara precisa comprar, o que ele comprou, o que ele não comprou, como é que está a positivação dele naquele produto, mix e assim. Comecei do zero. Na realidade, nós vamos precisar fazer isso. Então, como tendência, eu acho que nós temos que ser proativos nisso, o representante. Independente se o gestor vai pedir ou não, eu tenho alguns quase que exigindo isso, e fazendo que ou você faz, né? Nós não vamos ter muita escolha. Eu tenho um pouco de receio de que vai haver uma dança de cadeiras, também na parte de gestão. Tem muita indústria que nesses 2 anos, como diz o Caetano, perdeu totalmente o norte, né?
E tem muito representante que também perdeu o norte. Então, eu sendo o mais sucinto possível, eu estou procurando fazer a cartilha. Eu estou fazendo o que sempre foi o básico para o representante. Qual a diferença? Eu e a minha equipe, que chegar com a informação na ponta da língua ou na tela do computador, sabendo que o cara não comprou, o que ele comprou, de quem que ele está comprando, o preço que pagou, quais são os canais de venda do cara. Se eu chegar na louca, eu não vou vender. Então é isso que eu estou imaginando que esse ano vai nos trazer, esse desafio de unir, obviamente, continuar trazendo a tecnologia para o negócio. Sem informação a gente não vende, mas trazer o tete a tete de novo de uma forma bem mais agressiva, porque senão eu não sei se a gente consegue trazer o resultado que a gente precisa num ano que, em aspas, pode ser mais normal que os outros 2 anos anteriores, né? É bom a gente ver esse ponto, Afonso. Acho que é interessante porque, assim, a gente às vezes pensa muito nas coisas, o que a gente vai fazer de fora da caixa, de novo, e de tudo mais. Acho que muito dos pontos que a gente tem que pensar também é o que eu tenho que voltar a fazer que eu deixei de fazer, né? E olhar dentro da caixa, não só fora da caixa, né? Acho que é um pouco esse ponto. Até as tendências que a gente acaba vendo aqui, a gente fez uma pesquisa também aqui do nosso lado, são tendências que a gente é relacionado com as coisas que a gente também já tinha visto falando de problemas, né? Uma delas é, por exemplo, centralizar e se preocupar ali com o cliente. Então, quando você vou olhar para o cliente, vou me preocupar com ele, vou ver como que está ele, acho que é um pouco aquilo que o Caetano já comentou em alguns episódios anteriores, de pedir desculpa, muitas vezes, ir lá escutar a bronca dele, mas, cara, vamos se preocupar nele, na experiência que está tendo com esse cliente, para você ter essa retenção ao longo do todo ano. Acho que a questão de tecnologia que vocês comentaram e dados, acho que o Caetano também chegou a comentar ali até dados de consumidor, né? Então, como que aquele consumidor que está agora mais consciente está se preocupando? Como você vai fazer isso, né? O que puxou esses 2 anos aí da venda online, né? No B2C, a gente viu essa puxada, essa acelerada. A gente está vendo que isso agora está acelerando também a venda online no B2B. A gente vê aqui na Mercos essa procura por e-commerce B2B muito mais acelerada. Então, já estou preparado para isso, mas como que eu vou fazer isso em conjunto também com a minha venda presencial, né? Não vou abrir mão de um para outro. Então, acho que se preocupar com esse conjunto de fatores, olhando para o que está fora da caixa ali, vamos olhar todas essas questões de metaverso e tudo mais, que isso vai poder impactar no longo prazo, mas também olhar para dentro da caixa, olhar dentro de casa e ver o que a gente pode melhorar. Bom, e, gente, queria agradecer vocês e dar um recado final aí, Caetano, Afonso, queria as últimas palavras de vocês, o que fica aí de último recado para a gente começar esse ano aí com o pé direito. Deixa eu falar que vocês que acompanham já há muito tempo, aliás, fiquei super feliz de ver várias pessoas colocando no final do ano passado no Spotify, do histórico do Spotify, que o Mercoscast é um dos podcasts mais ouvidos por eles, né? As pessoas compartilham nas redes sociais lá, porque o Spotify fala, né? E várias pessoas compartilharam nas minhas redes sociais, falando, o que eu mais ouço é o Mercoscast. Eu acho isso muito legal, fiquei super feliz com isso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, cara, agora eu queria falar com o ser humano, tá? Você que é empresário, você que é representante, você que é gestor. O que você precisa fazer para ter o melhor ano da sua vida? Sabe, cara, eu acho que assim, o que você precisa parar de fazer, porque você já está de saco cheio de fazer, desculpe o termo aqui. O que você precisa mudar na sua vida, né, cara? Porque assim, a gente está falando aqui de 2 anos super pesados que nós passamos, de anos desafiadores, e é essa história mesmo, anos desafiadores, acho que virou quase que lugar comum, né? Mas a gente precisa ser feliz dentro do processo que a gente trabalha, sabe? A gente precisa buscar satisfação e buscar felicidade. Então você que é representante, que está infeliz com alguma representada, vai para a próxima, cara. Sabe, você que é gestor, sabe, tá feliz com a empresa, tá motivado com a empresa, que barato, que legal. Tá meio cansado, cara, repensa a sua carreira, repensa a sua vida, sabe? Eu acho que a gente tá num momento que a gente precisa pensar em eu vou produzir melhor se eu estiver melhor. Eu acho que a gente não pode ignorar isso, sabe? Por trás de cada representante, por trás de cada executivo, por trás de cada empreendedor, tem um cara ali que tem que estar bem e tem que estar feliz com o que ele está fazendo. Senão tem que buscar alternativas. Eu falo muito, nos últimos anos eu falo muito com gestores e com representantes comerciais, e eles falam bem assim, Caetano, não estou feliz. Eu falei, e aí, cara, o que você está fazendo para mudar?
E não está fazendo nada, cara. Não está buscando uma nova representada, não está buscando uma nova oxigenação para sua carreira, não está buscando um novo estudo que vai fazer se sentir mais conhecedor, mais produtivo. Não está fazendo nada. Simplesmente está lá aceitando que está numa posição que não está tão satisfeito e não está tão feliz. Esse cara não vai conseguir produzir. Ou ele vai produzir num sacrifício muito grande. Então, minha dica para você, para esse ano de 2022, é assim, cara, o que não está te satisfazendo de verdade que você pode mudar? Vai lá e muda, sabe? Não fica assim enrolando. Não acha que você vai conseguir alta performance se você estiver fazendo alguma coisa que não está te deixando feliz. Não acha que você vai conseguir alta performance trabalhando com uma representada que não te deixa satisfeito. Não é que o mundo seja mil maravilhas e ninguém aqui é Alice que acha que tudo é perfeito, mas também a gente não pode simplesmente ficar na posição de vítima. A gente precisa agir e a gente precisa mudar. Então, minha dica para esse ano é assim, o que não está satisfeito, sacode, vai lá e muda, cara. Não fica achando que você consegue alta performance não, porque isso vai custar muito caro para você. Na realidade, o que eu acho que a gente tem que fazer é uma coisa que também eu gosto de fazer, e eu acho que esse ano, pelo que a gente passou os últimos dois, o que a gente precisa fazer é estar preparado. O que a gente precisa fazer, estar preparado para crescer dentro do seu negócio, né? O que você vai precisar se estruturar como representante comercial, você vai precisar contratar uma secretária, ter um escritório, ter uma base, você vai colocar um preposto, você vai buscar uma representada nova, como o Caetano disse. Só que você não pode só, para fazer isso, você tem que se estruturar, né? Tem que estudar o mercado que você está, e não achar que os outros não estão te olhando, que você não está fazendo isso, né? O mercado está de olho, é por isso que eu temo que, quando a gente fala de dança das cadeiras, de quem se acomodou, então eu acho que o mercado vai ser um mercado grande de oportunidade esse ano. Grande. Eu acredito muito de que o que ele vier, de que quem estava preparado em 2020 e 2021 cresceu. E em 2022 não vai ser diferente. E quem não estava preparado em 2020 e 2021 não cresceu. E isso também não vai acontecer em 2022. Como representante comercial, eu não tenho quase nem exceção sobre dessa regra. Então, eu estou acreditando de que você está preparado em todos os sentidos, estudando o seu mercado, se estruturando, viajando, se comprometendo com a sua indústria, não tem como dar errado. Esse é o recado. Bom, então é isso. Obrigado, Afonso. Obrigado, Caetano. Queria agradecer você por ter acompanhado até aqui e também aproveitar para conhecer também o nosso sistema, o Mercos, o nosso força de vendas, nosso e-commerce B2B, começar 2022 com o pé direito. A gente vai deixar alguns links aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.